Isso aí. Vai abrindo aí a tua Bíblia. Provérbios, capítulo 24. Se você é novo, está no nosso meio. Essa série só tem uns 2 anos. Não, 2 anos não, mas nós estamos dividindo aí em vários aspectos, né? E em doses homeopáticas estamos aprendendo. E deixa eu te falar uma coisa. Alguém outro dia me perguntou, pastor, como é que estuda a palavra? Simples. A base para você estudar a palavra é a própria palavra. Tem que começar a ler. E fora isso, se você falar assim para mim, pastor, mas eu preciso de umas enciclopédias. Não, você não precisa de nada disso, cara. Isso aí são ajudas, muitas vezes eu tenho outras bíblias, lógico, né? E aí, essa questão de comentários ou a respeito disso, eu vou te falar, se você quer crescer em aprender sobre verdades, tem esse livro e gaste um tempo nele com paciência para que quando você leia algo, deixar Deus te falar. É esse o segredo. O segredo de você estudar a palavra é você receber a revelação, ou seja, Deus falando contigo através desse livro. Porque simplesmente uma leitura é uma leitura. Mas quando o Espírito Santo começa a te falar em cima de um verso ou de uma passagem, pronto, aí as coisas vão ficar diferentes. Isso registra, é a tua força. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Tem um verso aqui que eu gosto demais, está lá em 2 Coríntios, diz lá, aonde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade, que alguém diga aleluia. Pois é, eu vim enfrentando uma situação, e é sempre assim, né? A gente vai aprendendo que Deus vai nos falando na palavra. Então eu vim enfrentando uma situação, eu estava meditando sobre vários versículos, e esse também estava. Só que um dia, lendo ele novamente, e lendo com calma, o Espírito Santo me falou, tem algo aqui muito, muito poderoso aí para você. Beleza, vamos dar uma lidinha. Onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Então tem várias coisas, tem liberdade, o Espírito do Senhor e tal. Mas na situação que eu estava enfrentando, veja como é que as coisas funcionam, gente, estou te ensinando. Na situação que eu estava enfrentando, de repente, lendo mais uma vez, o Espírito Santo falou, olha só esse detalhe aí. Qual era o detalhe que ele estava me mostrando? Aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O Espírito de Deus está onde? Dentro de mim e de você. Então eu estava enfrentando uma situação que estava tentando me convencer que eu não era livre. Mas Deus disse, aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aquilo explodiu no meu coração. Eu recebi a minha vitória porque Deus me explicou só isso. Ele mesmo me falou, é só questão de ler e deixar que aquilo fale alto ao nosso coração. Então tem esse hábito. Se você não tiver esse hábito de ir à palavra, você nunca vai ouvir dele. Então, por exemplo, você pode vir para as reuniões e encontrar eu falando aqui várias coisas, muito legal, mas você precisa dar continuidade em algo seu, pessoal, com a pessoa dele, diga aleluia. E ele faz isso, porque o Espírito Santo está em você. Na verdade, ele é teu assistente, né? Ele é a tua explicadora. Alguém entende o que eu estou te falando? Vamos botar um menino na explicadora. Antigamente era isso, não sei como é que hoje fala aí não, mas esse menino precisa ir para a explicadora e tal. Ele é o explicador, ele está dentro de você. E ali, o que você quer saber? Então, a gente enfrenta situações, nós vamos à palavra, é simples, gente. Senão você vai ficar confuso, lendo uma opção de livro e achando que você tem que conhecer isso ou aquilo outro, quando aquilo, de fato, não vai fazer menor resultado para você, não vai te dar benefício nenhum no teu dia a dia, nas lutas que você enfrenta. Diga aleluia. Às vezes conhecimentos periféricos disso ou aquilo outro não vai te ajudar. Alguém está pegando? Um aluno veio perguntar para o pastor Fragalho, é importante isso na escola bíblica, pastor Fragalho, por que Deus não destruiu o diabo? Uma boa pergunta. Eu também não sei responder, esse livro não vai mostrar isso, não vai falar isso para a gente. E vem cá, o que isso adianta no teu combate no dia a dia? Nada. Então não fica agarrado a coisas que não te ajudam no dia a dia. Aliás, o segredo é o seguinte, você está enfrentando luta em que área? Finanças, é mesmo? Então pega tudo isso que a gente está falando de finanças, os versos, põe lá no papel e sai lendo tudo de novo. E deixa o Espírito Santo te falar, te fundamentar. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. E deixar o Espírito Santo ir confirmando o teu coração, te fundamentando, é assim que funciona.
Eu estou sendo atacado de uma enfermidade, pastor, eu fui lá no médico, o médico disse que eu estou com isso, aquilo, outro, agora eu estou com um diagnóstico e tal. Então tá legal, pega tudo a respeito da redenção na obra da cruz do Calvário sobre saúde, e sai lendo, medita, ora em cima, põe isso dentro do teu coração e o Espírito Santo vai te explicar, explicadora, vai te mostrar. Alguém pegou? Porque senão será apenas um estudo humano, de intelecto, disso ou daquilo outro. Pastor, mas que livro o senhor recomenda? A Bíblia. Tem muitos livros maravilhosos. Eu sempre estou andando com um livrinho comigo, que me edifica. Mas é a palavra. É a palavra. Diga aleluia. Vamos embora. Hoje é o nosso último encontro. Eu vou terminar sobre a quarta baliza, que nós estamos conversando a respeito dessa sabedoria simples do reino de Deus. Eu havia lido o texto base com vocês, de Provérbios 24, verso 3, quando está escrito lá que a sabedoria, com a sabedoria, que é de Deus, que vem através desse livro, nós edificamos a nossa vida, a nossa casa e tudo que envolve a nossa vida. E com o discernimento, com o bom senso, o conhecimento de verdades reveladas, nós firmamos a nossa vida. Diga aleluia. Então entenda uma coisa, Deus ele capacitou a mim e a você com o Espírito Santo para que nós pudéssemos o conhecer. Diga aleluia. Não tem nada de difícil. Se alguém chega para mim que negócio de Bíblia é difícil, de estudar a Bíblia é difícil, não sabe nada, não tem aprendido nada. Esse livro não é um livro humano, é a verdade de Deus que é Espírito e vida ao nosso coração. Tá certo, gente? Muito legal. Então, esse é o nosso texto base, a gente tem lido e falado sobre isso. E nós chegamos aqui, mais ou menos, a esse ponto que eu queria só passar esse verso, porque... essa frase, que essa frase tem que estar em você. Quantos aqui são novas criaturas? Beleza, então nós temos uma aliança, eu acabei de falar com vocês. Então eu falei sobre priorizar a Deus, depois falei sobre mudar a atitude errada com o dinheiro, falei sobre não permitir a carne controlar a nossa vida e mandei essa frase aí, que se você não esteve aqui quinta-feira retrasada, que o pastor Dail trouxe uma mensagem legal sobre fé aqui na última quinta-feira, anote isso aí, Deus tem uma aliança, acabei de ler com vocês, a aliança no sangue de Jesus, e essa aliança ela é muito ampla, é uma aliança de um cuidado para com a minha vida em todas as áreas, e dentro dessa área, você pode estar certo, sobre finanças, Deus tem uma aliança contigo, porque nós estamos lendo lá, 2 Coríntios capítulo 9, falando que Deus quer que eu e você tenhamos em tudo, sempre, ampla suficiência. Tenha sempre, em tudo, ampla suficiência. Isso você tem que repetir várias vezes, porque esse é o desejo de Deus. Se Ele registrou isso, porque é o seu desejo, e Ele irá promover isso na minha vida e na sua, à medida que nós vamos tendo compreensão e nós vamos exercitando a nossa fé. Pode dar um amém? Legal, a aliança de prosperidade que Deus tem comigo e com você tem um propósito. Ela não é simplesmente pelo fato de eu ter mais dinheiro, para que eu olhe apenas a minha vida. Se você tem essa visão ainda como nova criatura, é só uma questão de mudança, de mentalidade. Porque Deus, quando olha a minha vida, Ele não olha a minha vida, Ele olha a minha família, quem está ao meu redor, porque Ele me estabeleceu e a você também para sermos uma bênção. Jesus foi para a cruz do Calvário não por Ele, por você e por mim. Entenda, colocando outros nessa parada. Deus trabalha assim, Ele é um Deus abençoador. Abraão, te abençoarei para você ser uma bênção. Está lá, Gênesis 12. Então, quando eu entendo que Deus quer que eu tenha ampla suficiência com um propósito doador, que para que superabundeis em toda boa obra, olha só que coisa tremenda, gente. Estou entendendo. Não quer dizer que eu sou um financiador da obra de Deus sobre a face da terra, exatamente. E fora isso, eu sou uma pessoa que posso ajudar outras pessoas ao meu redor. E tudo isso eu conversei com vocês com base em coração. Não sai da mente isso. Não sai da mente. Esperar que a nossa mente, a nossa carnalidade livremente libere graninha, ela vai ficar preocupada. Ela é a primeira a dizer, não posso, não tenho. Eu conversei isso com vocês amplamente, né? Uma outra coisa que eu tinha dito, então, anote essas frases, porque elas são importantes. Medite sobre isso, pense. Finança na minha vida é uma ferramenta para um propósito abençoador. Se eu tenho recursos e eu não estou aqui para abençoar outros, eu não sei o que eu estou fazendo sobre a face da terra.
Pastor, mas o mundo não vai falar sobre isso. Eu sei, boa pergunta, sua afirmativa está correta. Lá fora é o seguinte, segura para ter, meu irmão. Segura, guarda, segura, prende, não dá. Porque o sistema do reino é o sistema vencedor, que abre a chave para que Deus continuamente, Ele mantenha a nossa vida. Eu falei com vocês sobre isso aí. Depois nós lemos lá 2 Coríntios capítulo 9, para que nós tenhamos ampla suficiência, com um propósito, está lá, no capítulo 9, no verso número 8, fala sobre isso, no 9, no 10, tudo com um propósito. Li outras passagens aqui com vocês sobre Efésios capítulo 4, verso 28, depois você pode ler em casa. Lembra que nós lemos o Salmo que Deus tirou o seu povo com grana, com prata e ouro não havia ninguém enfermo, para que mais à frente pudesse estabelecer o tabernáculo. Eu comentei sobre Josué e falamos várias coisas. E eu disse isso aí, que recursos são sementes. Deus disse, Ele dou semente a quem semeia. Mas engraçado que quando Paulo escreve isso, você entende que é o Espírito Santo falando conosco? Quando você entende que a Bíblia é Deus falando conosco? Então, se ele está falando sobre semente, é que ele está falando de recurso. Todo o capítulo 9 fala sobre dinheiro. Então, Deus, Ele disse que semente é dinheiro. Então, Ele disse lá que o recurso que eu tenho, que eu recebo, é para semear. Então, Deus dá semente a quem? O quê? Semeia. Pastor, eu quero essa semente de Deus. Cara, semeia. Semeie e você verá que você sempre terá mais sementes. Aleluia. Não é isso que a gente conversou? E aí então nós caímos na quarta e última baliza, se é que eu investiguei no meu coração das coisas mais importantes para serem faladas dentro da nova aliança, esse contexto doador. Nunca pare na tua vida. Eu quero dizer, já tinha que ter arrumado, nunca pare, é com a letra E. A Deise já tinha me falado isso, perdão Deise, é isso aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te falar, porque isso aí na nossa vida requer de nós uma decisão. Escreva aí, decisão. Eu decidi ser um abençoador. Eu decidi ser um doador. Não espere que a sua carne, a sua mente goste disso. Hoje, situações que nós vivemos, todas elas vão dizer que eu não posso, não é o momento, agora não, espera mais um pouquinho. Vê se eu vou viver a minha jornada cristã dependendo do que a minha mente diz ou das circunstâncias ao meu redor. Não funciona, igreja. Se você decididamente quer entrar em aliança com Deus, você vai ver que vai ter que colocar isso, firme. Isso não é com base em que estou sentindo, hoje eu estou sentindo, eu vou abrir minha carteira, mas rapaz, não abre nem para a esposa que está em casa. Tem um pastor aqui na igreja, sabe, que pega assim, controla a esposa, daqui a pouco vem uma mensagem, sai assim no celular. A esposa está gastando, Eu não falei nada, gente. É genérico, opa! É genérico. A mente chega, não, mas não. Eu sei, gente, olha só, nós somos humanos, eu sou ser humano, amém, queridos? Eu sei bem como é que funciona esse negócio. Não espere o dia confortável e o sentimento mais agradável em abrir a carteira. Porque eu quero te falar, você que está nos assistindo aí, eu quero te falar que não funciona assim. Você acha que para Jesus foi fácil ele vir tranquilo, tomar aqueles pregos, ser quebrado? Ele me amou, ele decidiu fazer. Esse é o princípio do reino que as pessoas têm que aprender. Mas pastor, esse negócio do reino e tal, e Deus, Ele trabalha na minha vida, assim eu vou, tá, quando o que, rapaz? Vai ficar nunca tá pronto para nada. Vem para a casa de Deus muitas vezes, sei lá, enfrentando a maior luta para chegar aqui. É verdade que eu não estou dizendo? Se dependesse de outras pessoas, você não vinha para a casa de Deus. Principalmente aqueles que são apenas são cristãos na casa, só ele é cristão. Já vai para a igreja de novo,
porque requer de nós uma decisão. Escreve isso, gente, a nossa vida é aquilo que nós decidimos. E nós compreendemos o espírito do reino. Nós entendemos que Deus fala ao nosso coração, e quando você decide em cima do teu coração, eu vou te falar, você apontou para ser abençoado de cima a baixo. Mas enquanto eu só tenho desejo e ficou no meu coração aquela inspiração e eu não decido, mas aí a minha cabeça veio com a interferência dizendo, Elinho, não é o momento, não é o momento, não é o momento. Então, lembra que eu tinha falado isso para vocês, que eu não vivo por aquilo que eu recebo, ou por aquilo que eu ganho, eu recebo por aquilo que eu dou, porque esse é o princípio do reino. Não me entenda mal com essa frase. É óbvio, nós temos um trabalho, recebemos um salário, mas não significa que eu vivo por aquilo que eu recebo daquele salário, porque até mesmo esse trabalho quem me deu foi Deus. Mas eu tenho que ter a noção de que na verdade eu recebo um quê? Uma sacola de sementes. E agora o que eu faço com ela, Senhor? Me dá o coração, fala comigo, cuide da minha casa. Mas é aquilo que nós investimos no reino. Vai funcionar sempre dessa maneira. Eu conversei sobre isso aí. Na prática, eu lembro para você, eu falei para vocês, nós temos que criar um hábito doador, e isso deve ser de maneira contínua e consistente. Lembra que eu falei para você? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas isso não é uma vez, né? Isso é um ato contínuo. E a gente estava conversando sobre isso. Muitas vezes nós temos que lutar contra a restrição das situações ou daquilo que as pessoas pensam. Você muitas vezes é confrontado com as pessoas dizendo, vai lá dar dinheiro para o pastor, vai dar dízimo, rapaz? Gente, a voz lá de fora é a voz do capeta, gente, usa as pessoas, né? Então não espera, esse é um grande detalhe da nossa jornada cristã, não espere agradar as pessoas. Nós não vamos agradar ninguém, principalmente esse mundo, mas uma obra tem que ser feita, e nós aqui fluímos com Ele, somos dele. Jesus não, as pessoas, o povo amava Jesus, mas tinha um bocado de gente que queria tacar pedra nele, né? Não adianta. Então, o ato de doar, lembra que eu tinha falado isso com vocês, é um ato abençoador. Deus, Ele é o autor disso aí, Ele é o doador da vida. Nós fomos abençoados com a vida dele em nós. Atos capítulo 20, verso 35, vai lá comigo, daqui eu continuo. Atos 20, 35 é uma palavra onde o apóstolo Paulo, ele tira uma declaração que provavelmente ele ouviu, uma testemunha ocular, sobre essa declaração, porque se você investiga nos evangelhos, você não vai ver essa declaração de Jesus lá escrita. Mas ele diz assim, recordando, no final do verso 35, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Então, se está escrito, é dele mesmo. Então está escrito, mais bem-aventurado, o quê? Cara, demais isso aqui, é demais. Isso é um registro do Espírito Santo para nós compreendermos se a nossa jornada não é uma jornada doadora, eu estou fora do sistema do reino. É só isso. Porque às vezes as pessoas ficam no conflito, que quando se fala sobre doação, o cara fica temeroso que tem que dar tudo, tem que ficar desesperado. Não é nada disso. Escuta uma coisa, mais bem-aventurado é dar do que receber. Agora só quero te dizer isso aí. Essa palavra no original, do grego, chama didome, dar. Isso aqui tem um pensamento interessante, porque ela tem a implicação no original de você dar algo de valor livremente, sem forçar. Escreve isso aí. É dar algo de valor livremente, sem forçar. Isso é coração. É a oferta que Abel trouxe para Deus, e não foi a oferta que Caim trouxe para Deus. Ah, pastor, em si é a oferta? Não. É o valor, livremente. Tem prazer, há um voluntarismo assim no coração, há uma generosidade, uma liberalidade. Há um prazer, eu acho que eu peguei a palavra, é um prazer poder servir a Deus com os dízimos e as ofertas. Alguém diga aleluia isso aí. Porque se isso está no teu coração, cara, matou. Não é o valor em si, mas é o prazer.
E agora é interessante, porque eu coloquei essa frase para você pensar. Jesus não disse que seria fácil doar, mas ele disse que seria mais abençoado. Olha que legal. Elinho, é mais abençoado, é óbvio. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quer experimentar isso? Então escolha. Muito legal. No final dessa história, nós vamos escolher mesmo, gente. A escolha de receber, de dar continuidade. Não é fácil. Do ponto de vista do natural, com uma carne também instalada, nada é fácil. Mas é uma escolha. Mas Jesus disse que seria mais abençoado. Diga aleluia. Mais abençoado. Veja que posicionamento maravilhoso. Essa é a verdadeira atitude. Escuta, doação nesse contexto que eu acabei de lhe dar, de nome. É a verdadeira atitude que libera, ativa o sistema do reino de Deus na nossa vida. Preste atenção, quando eu semeio, quando eu dou, estarei automaticamente me posicionando para receber. Eu não preciso nem preocupar com essa área. Olha, pastor, essa é a área que eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber. Pois é, porque a carne do ser humano está sempre pronta para receber alguma coisa. Eu quero receber, o que você tem para me dar? O que você tem para me dar? O que você tem para me dar? Só que esse é um posicionamento de consequência. Bom, se eu escolho estar no posicionamento da doação, fica tranquilo que receber vai chegar, aleluia. É a parte. Da mesma maneira, você fica tranquilo que você trabalhou o mês todo, você dedicou a sua habilidade, o seu talento naquele trabalho, você vai receber aquele checão. Não é verdade? Ué, eu me gastei o mês todo com a minha habilidade, meu talento, eu me doei naquilo que eu tenho de conhecimento no meu trabalho, com toda a habilidade e tal, e coloquei em prática, botei para funcionar, trabalhei, eu vou receber. Uma doação, depois você recebe. Deu para pegar? Existe maior bênção no dar do que no receber. Daí aquilo que eu conversei com vocês, que quando você tem sementes no solo, fica tranquilo, porque a seu tempo você vai colher tudo aquilo. Na verdade, o dia de hoje, né? Prepara o dia de amanhã. É assim. Então, como é que eu tenho vivido hoje? Qual tem sido o meu posicionamento doador no contexto daquilo que Deus fala ao meu coração? Porque se você estiver em paz sobre isso e tem decidido em cima, fica tranquilo, o teu futuro está garantido. Eu não preciso me preocupar com o meu futuro. O que eu tenho feito hoje? Tenho sementes no solo? Então eu posso esperar receber. Eu posso esperar a colheita disso aí. Mas se eu não tenho semente no solo, como é que eu posso esperar? Como? É só um desejo, mas não há uma realidade sendo feita. Não há algo sendo feito de maneira consistente, como eu falei, contínua, criar o hábito doador. O hábito doador, criar, eu escolho isso, eu escolho. A minha carne, eu chulepro ela, eu escolho. Nós temos que escolher, diga aleluia. Vamos lá, uma passagem conhecida, Lucas capítulo 6, do verso 27 ao 38. Jesus ensina muitas coisas, e o contexto do verso 38 é até um contexto de relacionamento, de outras, mas também pode ser usado porque ele é o princípio do reino para tudo. Então, dá e dar-se-vos-á. Dá e dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida em que eu medi, doando, o que? É a medida que será me dada de volta. Ué, mas Paulo já havia falado sobre isso. Olha como os versos, eles se unem para dizer uma coisa só. Paulo diz, se você semeia pouco, pouco colhe. Se você semeia muito, muito colhe. Daí eu quero te falar sobre essas duas leis que são importantes. Escreve aí, lei da reciprocidade e a lei da igualdade. Essas duas leis governam a nossa vida. E é assim que funciona. Reciprocidade e a lei da igualdade. Dá e dá-se-vos-á. Gente, isso funciona para tudo. Estou me lembrando de uma passagem onde o apóstolo Pedro ia puxar da espada, em um dos evangelhos fala isso. Puxar da espada para cortar a orelha do cara que vinha prender Jesus, né? Vai que ele erra e racha o crânio do cara, né? Vou te falar.
Mas diz que ele cortou mesmo a orelha, né? E numa dos outros evangelhos diz que Jesus pegou a orelha e botou de volta e curou. Imagina só, gente. Meu Deus do céu. Só Jesus mesmo, né? Estava sendo preso para aqueles safados, ainda cura a orelha do safado. Agora você vê. Bom, esse é um detalhe. Aí ele já ia pegando a espada, né? Ele já ia pegando a espada, Jesus falou assim, cara, guarda essa espada, porque se você pegar essa espada, você vai, o quê? Se você vai viver por ela. Se você vive, você morre por ela. Ele estava dando esse princípio que se eu sou uma pessoa violenta, na prática como um ato, eu recebo violência de volta. É assim que funciona. É impressionante. É um posicionamento que acontece no dia a dia das mais variadas formas. Você pega uma pessoa, se você vai para cima dela para discutir, para brigar, o outro vem para cima de você também. É um negócio impressionante, mas funciona. Então, em termos de suprir necessidades, eu quero te dizer que todo o poder de Deus está disponível nessas leis. Qual é a minha medida? É a medida que eu receberei também de volta. Então, meu futuro e o seu, eu quero declarar isso, é um resultado direto daquilo que eu faço hoje em termos de semeadura. Na vida de relacionamento, em qualquer área, meu futuro é o resultado do dia de hoje. Poucas pessoas param para pensar e analisar a sua vida ou meditar sobre a sua vida de momento dentro desse contexto. O que é que eu tenho feito? Porque se nada tenho feito, nada colherei. Em qualquer área. Eu não tenho contribuído para nada, então também não vou receber contribuição. Na vida de relacionamento é a mesma coisa, gente. Tudo na nossa vida depende daquilo que eu estou fazendo hoje. A execução minha dos meus atos nada mais são do que sementes. Então esse livro nada mais é do que assim, Elinho, deixa eu te falar a respeito da minha verdade, para que você execute as sementes verdadeiras que te abençoam. Então se Deus fala sobre relacionamento, Ele fala de tal maneira para que eu execute, eu semeie e seja abençoado. Em termos de finanças, mesma coisa. Eu não posso, gente, escreve isso, você tem que todo dia pensar, eu não posso colher o que eu desejo, se eu não plantar primeiro o que eu desejo. Pastor, eu quero grana. Não olha para mim falando que você quer grana. Deus quer te dar é muita. Ele quer suprir com ampla suficiência você. Agora você que tem que ter um relacionamento com Ele, sacar. Vem cá, como é que é? Está plantando? Se não planta, não colhe. Mas tem um desejo de ser abençoado, é pouco. Não posso colher apenas o que eu desejo. Eu tenho que plantar o que eu desejo. Diga aleluia. Eu tenho aprendido isso na minha vida em várias áreas. E dentro dessa área de finanças, eu quero te falar, eu sou uma pessoa abençoada, Deus tem me abençoado muito. E eu vou te falar que eu também aprendi isso. Em relação a isso, Deus sempre tem algo, tem uma semente que tem que ser plantada. Há algo que o Espírito Santo vai te falar. Vai plantar sementes em áreas da sua vida, da qual fica tranquilo que essa colheita vai vir. É óbvio, uma semente tem plantado, é a minha parte. Veja só, a colheita vem de Deus, multiplicada, que alguém diga aleluia. Mais diferentes oportunidades e portas abertas e situações que acontecem na minha vida que eu não poderia fazer nada, mas o que eu posso fazer, beleza. Você quer ver? O exemplo de João capítulo 6 é uma delas, na multiplicação dos pães e do peixe. Alguém tinha um lanchinho. Para se multiplicar algo, alguém tinha um lanchinho. E Jesus fez uma multiplicação assim. Ele pegou pães e peixes e multiplicou em arroz de brócolis, feijão, farofa, farofa com banana, é muito bom. Farofa com banana, arroz à piemontese, e tal. Serve aí, gente, que maravilha.
A multiplicação foi de acordo com aquilo que foi semeado. Tu quer grana? Tem que semear grana, meu irmão. Não adianta conversa de lero-lero, não tem lero-lero. Quer grana? Semeia grana. Não tem. Jesus multiplicou pães e peixes. Alguém tinha um lanchinho. E ó, o pessoal se deu bem porque o garoto que era dono do lanche disse: eu vou abrir mão, vou plantar. Porque ele podia dizer assim: é meu direito, se vocês não trouxeram o lanche, eu trouxe. Vou comer meu pãozinho, meu peixinho. Fiquem olhando, hein? Só que o garoto, coração aberto. Agora olha que legal. Ele tinha um lanchinho. Mas quando ele abre mão, Jesus multiplica e sobra não sei quantos cestos. 12. É porque não conta no final dessa história. Para mim, se eu sou um discípulo, manda esse garoto levar tudo para casa e mandar para a família dele. Porque se todo mundo hoje aí ficou empanturrado e comeu churrasco, não aguento mais e tal. E diz a Bíblia que comeram até se fartar. Sabe o que é? Você olha, não aguento. Estou cheio. É mais do que direito esse menino levar o resto para sua casa. Porque foi ele que liberou. Foi ele que entregou, ele que semeou. Então eu posso te dizer o seguinte: pastor, eu quero ser compreendido. Antes de você ser compreendido, dê compreensão. Você quer ser compreendido, você quer uma colheita, então plante primeiro ser compreensivo. Ninguém dá amém. Eu não tenho problema, eu estou aqui na maior alegria, que eu tenho prazer em te ensinar e falar as verdades do reino. Eu estou em paz, cara. Cada um no seu quadrado, tendo que trabalhar e executar as verdades. Eu também estou nessa parada. Pastor, eu quero receber atenção. Dê primeiro atenção. Pastor, eu quero ser perdoado. Seja o primeiro a perdoar. Pastor, eu quero ser amado. Calma, cara. De que lado você está falando esse negócio aí? Calma aí. Seja o primeiro a amar. Pastor, eu quero dinheiro. Seja o primeiro a doar. Seja o primeiro a colocar a semente no solo. Esse é o princípio do reino, gente. Estou mostrando para vocês como é que funciona. Jesus está falando sobre isso. Dá e dá-se-vos-á. Não está escrito dá-se-vos-á. Então agora eu dou. Não existe isso, né? Não vem a colheita antes do plantio. É o sistema do reino. Não me pergunta, não olha para mim assim não. Deus estabeleceu dessa maneira para que por fé nós vivêssemos dessa maneira. Por isso que eu falei, é uma decisão. A minha carne não entende isso, o meu cérebro não entende isso. Estou falando eu, não entende. Mas o meu espírito entende. Eu creio e vejo os resultados, é fé. Funciona. Pastor, uma prova, os meus frutos, aleluia, é isso aí. Então dar é o princípio, escreve isso, dar é o princípio da bênção em tudo na tua vida. Em tudo. Doar é o princípio da bênção em tudo, porque Deus ele é assim. Dar é a expressão exata do caráter de Deus, é como ele é. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu tchau para a humanidade, não mandou Jesus. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele resolveu dar. Ele deu um filho unigênito dele para receber eu e você. Ele plantou e agora está colhendo bilhões. Uhul! Muito bom, hein? Efésios 2:1, e Ele vos deu vida, estando nós mortos. Olha, se nós somos dele, estamos no sistema do reino de Deus, se nós não vivermos dessa maneira, nós estamos em qualquer lugar, menos no reino, no exercício do reino, e não funciona. E, gente, isso que eu tenho visto ao longo dessa jornada cristã, um bocado de gente ouvindo verdades espirituais tremendas, tá certo? E não fazendo nada com o que ouve.
e vivendo uma vida difícil, vivendo uma luta, vivendo os mesmos problemas, e nada melhora, e nada decola, nada funciona, porque esse livro não faz parte da sua execução como decisão. Não vai dar certo. Ah, mas Jesus me ama. Eu fico esperando ser abençoado e eu não me comprometo em decisões que me levam a ser abençoado. Eu não conheço. Ah, pastor, sua família é legal, você é madeira, esse negócio todo legal, bacana e tal. Gente, isso não vem do nada. Isso vem do quê? De um trabalho sendo feito há muitos anos. Todo dia temos que plantar bons relacionamentos. Ah, eu gostaria de viver mais um dia que nós estamos vivendo hoje, ninguém fica mais casado. Pois é, tem que apanhar, todo mundo tem que apanhar, porque não está vivendo a palavra. Se vivesse a palavra, ficava junto. Eu tenho que dizer isso, agora você vê. Pula essa mensagem, pastor. Não vou pular essa mensagem, como é que eu vou pular? É o reino. Pastor, fala da graça, aleluia! Quer que eu fale sobre a graça? Deixa de ser engraçadinho. A graça é essa, gente. A mensagem da graça não é uma mensagem para eu ficar sentado e que tudo venha a mim. Tudo venha a mim. É um posicionamento. Alguém está pegando, não está? Então veja, Romanos 5, verso 5, no contexto de amor, não precisa abrir não. Está escrito lá que o amor de Deus é derramado no nosso coração. O caráter dele, a expressão, quem ele é. Amor é Deus, gente. Esse derramado de maneira contínua, aleluia, hein? Esse é o conteúdo da nossa vida. Então veja, anota essa frase aí. Toda bênção, ela está atrelada, primeiro, a um comportamento doador. Imagine isso sempre, pastor, eu quero ser abençoado. Legal, cara, é legal, a gente sabe disso, nós estamos no reino. Mas entenda uma coisa, isso não vem do nada. Mas eu tenho sido abençoado. Claro, mas tem situações na nossa vida que você vê pela própria palavra, como nova criatura, um posicionamento de uma decisão em todas as áreas. Paulo fala lá, Paulo falou sobre a graça, a maravilha, que nós já somos abençoados. Cara, presta atenção, há um comportamento, a nova criatura, ela não chegou, se instalou para viver da maneira que ela acha, que ela pensa. Está escrito lá, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que falava bobagem, não fale mais. Fecha a tua boca de falar bobagem, sair marimbondo, é uma opção de coisa errada, que não tem. Está escrito lá, longe de vós toda a ira, toda a amargura e tal, e amai-vos uns. É o comportamento da nova criatura. Toda a bênção está atrelada primeiro a um comportamento doador. Da nossa parte. Tudo depende da nossa entrega. Escreve isso que é legal. Tudo depende da nossa entrega. Não, pastor, eu pensei que tudo dependesse de alguém trazer alguma coisa para mim. Não funciona assim. Por isso está assim esse mundo. Ninguém abre mão para nada e espera receber para si. Então está cada um com o seu canto. Esperando e o outro não vai dar, eu também não vou dar, então ficamos assim. Não dá certo. Salmo 37, verso 5, está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Eu quero essa parte, pastor, o mais ele fará. Não dá para cortar esse versículo, não dá para grifar só essa parte. O mais ele fará, aleluia. É perfeitamente, entrega. Não, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Olha um posicionamento, gente, prático. E o mais ele? O mais ele fará depende da nossa entrega e do quanto foi essa entrega. Incrível, pasmem, porque a fé também funciona dessa maneira. Eu te provo com um verso maravilhoso em Mateus capítulo 9, vai comigo, verso 27, eu tenho que ler porque essa passagem é demais. Escuta, olha por esse ângulo, eu estou te falando sobre o ângulo de dar e receber. Qual é a medida da minha entrega? É a medida que eu vou receber. Mateus capítulo 9, vai lá comigo, igreja, verso 27 até o 29, partindo Jesus dali, 2 cegos seguiam a Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de nós, ó filho de Davi. Legal.
Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. Jesus perguntou: vem cá, vocês creem que eu posso fazer isso? Olha a pergunta de Jesus, hein? Ok? Eles eram cegos, queriam ser curados, mas Jesus perguntou: vem cá, vocês creem que eu posso fazer isso? Muito legal, isso aqui é show de glória, hein? Eles disseram sim. Então Jesus tocou os olhos dele, dizendo: em meu nome, abra olhos. Jesus fez a pergunta certa: vocês creem? Beleza, eles disseram que sim. Jesus tocou neles e disse assim: faça conforme a vossa fé. Recebam o resultado da fé prática de vocês, conforme o posicionamento da fé de vocês. Foi a entrega da fé deles e na proporção do que criam que o milagre aconteceu. Jesus, ele é o Filho do Deus vivo, ele é a cura, ele é Jeová Rafá. Ele só perguntou: vocês creem? Então recebam conforme a sua crença. Olha a fé, olha o trabalho de um posicionamento por fé para nós vermos a recompensa. Pastor, eu quero a recompensa. Cara, mas o teu exercício de fé não vai funcionar. Sem o exercício de fé, não há o resultado correspondente ao meu exercício. Se eu creio que Jesus cuida de mim em áreas de finanças, você vai ver o resultado na área de finanças. Se eu creio que Ele é aquele que levou sobre si as minhas enfermidades, eu verei o quê? O meu corpo ficar restaurado. Diga aleluia. Na medida da entrega da minha fé, é essa medida que eu recebo. Diga aleluia. E Jesus não fez nada, nem suei. Seja feita conforme a fé de vocês. Foram curados. Jesus foi dormir. Sem estresse, sem preocupação, sem suar, na maior tranquilidade. Os caras foram curados, porque eles só, ok, seja feito conforme a fé de vocês. Vocês entregaram, então recebe. Escreve isso aí: agir em fé sempre será uma entrega doadora. Agir em fé sempre será uma entrega doadora. É a medida dessa entrega, será a medida da operação do poder de Deus na sua vida. É por isso que Ele pediu que nós tivéssemos fé nele. Diga aleluia. Veja a declaração de fé como é importante. Jesus declarou para aquela figueira, isso, pá, e aconteceu exatamente isso. É uma entrega doadora, sempre. Muitas vezes, deixa eu te falar isso, muitas vezes, para sairmos de uma situação financeira difícil, é preciso semear em obediência à voz do Espírito Santo. Muitas vezes. Eu não vou dizer a totalidade, porque Deus tem a sua maneira de trabalhar, mas é o princípio da semente. Às vezes a pessoa não entende, ela está encalacrada. Alguém entende esse verbo, encalacrada? Ok, ela está encalacrada, é isso aí, está encalacrada. Não é lacraia não, ela está encalacrada. Está lá, encalacrada. Só que tudo que ela pensa por estar encalacrada e não ter nada é o seguinte: alguém tem que me ajudar. Alguém tem que me dar. Alguém tem que fazer isso por mim, alguém tem não sei o que e tal. E ela vai então com um impulso, presta atenção gente, que isso aqui é um segredo. Ela vai com o impulso da sua mente, esperando receber. E então a própria mente e a carne vai direcionando ela para o receber, mas ela não plantou nada, porque ela acredita que o seu momento de vida é o seguinte: alguém tem que fazer alguma coisa por mim. Fala a Deus. Quando as coisas espremem e ela está nesse tipo de condição, escuta gente, ela nunca vai enxergar aquilo que o Espírito Santo quer mostrar a ela. Já conversei com várias pessoas dentro desse contexto, eu falei: cara, olha só, você nunca vai aprender sobre sair do buraco se você não exercer fé. Porque você acredita que para você sair do buraco, alguém tem que fazer algo, e você recebe algo. Mas só que você não está com a mentalidade preparada, nem com fé suficiente, e vai ser muito fácil o inferno te colocar de novo no mesmo buraco. E você vai ficar: me salva, me salva. Quando na verdade Deus quer te ensinar, tem uma chave. Se o inferno vier te prender, ó, tem uma chave, hein?
Eu nunca tenho a consciência no meu coração que depende de mim, não depende dos outros. Eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata, que me comprou pelo sangue do Cordeiro. E quer saber? Fala comigo. Não é o que a minha mente acha, fala comigo. Eu já vi testemunhos inúmeros de pessoas que ouviram de Deus na escassez da situação. Pastor, eu tinha R$5 só para passar a semana. E Deus falou comigo, pega os R$5 e semeia. Eu vi um testemunho de uma pessoa que semeou R$50, era tudo que ela tinha. Em menos de 2 anos virou um empresário muito grande. Alguém está pegando? Porque ele entendeu, ele pegou. Quem te abençoa é Deus. Não é o irmãozinho, fulano de tal, não é a mãe, não é o pai que tem que fazer isso, é meu tio, é meu irmão. É Deus que é dono da fonte. Mas o nosso coração tem que saber lidar com isso, gente. Preste atenção, porque isso aqui é poderoso demais. Geralmente, como eu falei aqui para você, numa situação difícil, uma situação que está exprimida, o Espírito Santo vai te falar algo para você semear. Pode ser na vida de uma outra pessoa, pode ser na própria obra dele, mas ele tem a palavra. E como Deus e o seu sistema é plantar e colher, imagine como é que ele vai conversar contigo. Mas isso aqui era tudo que eu tenho, ele me pediu. Se o Espírito Santo falou contigo, cara, você está reclamando de quê? Ele vai te abençoar sobremaneira, você está aí preocupado com R$5, R$10. Tu já está encalacrado mesmo, cara. Teu nome está zerado, SPC, PPP, PBP, DDP, tu não tem nem mais nome, rapaz. Tu está esperando o quê? Pastor, tu é duro mesmo. Só que eu só estou te mostrando para você não transferir o que a tua carne e a tua mente acha. Meu cunhado tem que fazer alguma coisa por mim. Minha mãe, meu pai, fechou a porta para mim quando eu mais necessitava. Já viu esse tipo de frase? Está tudo errado. Tudo errado. Se você é cristão, nova criatura, aprenda, está tudo errado. Escreve uma frase aí que eu aprendi muito, há muitos anos atrás. Nunca espere nada de ninguém, sempre espere tudo de Deus. Escreve, por favor, tem que escrever. Que nessa noite, pelo menos, você vai ser liberto de esganar o cunhado. Ou a tia, ou a mãe, ou o pai, ou o irmão. Pastor, meu irmão fez isso comigo, eu estou esperando até hoje, aquele dinheiro. Sai disso aí, rapaz. Ser livre, ser liberto. Nunca espere nada de ninguém. Vou repetir, nunca espere nada de ninguém. Mas nunca espere nada de ninguém. Nunca espere nada de ninguém. Sempre espere tudo de Deus. Mas escuta, para esperar tudo de Deus, saiba que o Espírito Santo vai falar contigo para semear. Os exemplos são bíblicos. Gênesis capítulo 26. Gente, é bom demais vir para a casa de Deus aprender isso. Eu estou te falando, isso aqui é pérola. Você vai aprender a viver e vai ver vitória em cima de vitória. Anos que a minha vida não decola porque tem uma mentalidade errada. E não tem como, pastor, mas eu só estou querendo, estou esperando. Cara, como é que vai funcionar? Se eu ajo com base no que eu acho, no que eu penso, e Deus tem o seu sistema, mas no seu sistema nós somos abençoados. Eu tenho que trocar sistema, vem para cá domingo de manhã, você tem que andar na direção certa. Gênesis capítulo 26, Isaac, ele passa pela mesma coisa que aconteceu com seu pai. Havia uma fome sobre a face da terra, e ele olha para a sua esposa, olha para os seus filhos, o pessoal com ele, bom, eu não vou ficar por aqui, eu vou arrumar um lugar que eu possa trabalhar, meu gado crescer, e eu ter sustento. Só que Deus chega para ele e fala, fica. Então, diante da situação que ele estava enfrentando, fica, e a fome, ele obedeceu, no contexto ele confiou. Você tem que entender que obediência é confiança, gente.
E quando você fala, você confia em Deus, não é algo que eu digo para Deus. Ele olha para mim e vê o meu posicionamento. Aí ele diz assim, esse confia em mim. Porque ele se posicionou dessa maneira. Entende isso aí? Aí o que acontece? Ele ficou. E nós sabemos lá que no verso 12, anota aí para você ler em casa. Ele plantou naquele ano, e diz a Bíblia que ele colheu a 100 por um. No próximo verso diz que ele enriqueceu. E que daqui a pouco, você vai ler mais à frente, os filisteus olhavam para ele, você está cheio da... como é que pode, hein? Os caras começaram a ter inveja dele. Mas tudo aquilo aconteceu na vida de Isaac porque ele correu atrás, ele foi na mentalidade dele, ele foi para outro lugar. Não. Simplesmente ele deixou fluir o que Deus falou com ele. Fica aí, eu vou te abençoar. E ele ficou. Então ele plantou e Deus abençoou. Não é demais, gente. É só ler a Bíblia. É só ler. É só ler e deixar o Espírito Santo falar. Você conhece a história daquela viúva. Elias vai na casa dela e dá uma declaração. Elias era um representante de Deus e ele pede a declaração daquilo que ele fala. Foi o que o Espírito Santo falou naquele momento para aquela mulher. E ela creu, foi lá, fez o bolinho e deu para ele. Nunca mais faltou bolinho naquela casa. E veja, não é a ênfase, gente. Você tem que entender uma coisa, presta atenção. Você tem que tomar cuidado. Porque a ênfase não é a questão de tem que ser tudo. Só vale a oferta do tudo. Onde é que está escrito isso? Vale aquilo que Deus fala ao meu coração. Pode ser até mais do que o tudo, vai minhas calças, cueca, leva tudo. Mas pode ser menos? Pode ser uma coisa que eu nem havia pensado, mas ele fala, faça isso para alguém. Quem manda é o Espírito Santo. É ele que tem a inspiração. É ele que já tem tudo preparado. Ele faça assim, porque está tudo preparado. Temos que aprender a ser guiado, dirigido pelo Espírito. Escuta, não vale convencimento mental. Se alguém chega para você para te convencer mentalmente de algo, toma cuidado com isso. As coisas têm que testificar no coração. Deus fala aqui dentro, Ele está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. Eu só não posso fechar essa voz, fechar esse canal, mas Ele está dentro de mim. Ele fala, Ele me mostra. Quem busca, acha. Diga aleluia. Pastor, eu estou nesse tempo, o que eu preciso? Eu gasto um tempinho. Mas com Deus ali, Ele vai te falar. Ele vai falar no teu coração o que você deve fazer. Veja, para a gente terminar, em Provérbios 11, verso 25, na versão aqui que eu estou lendo, diz assim, a pessoa generosa terá sempre mais e mais, e ela receberá de volta todo o bem que fez a outros. De repente são essas palavras que estão aí nesse verso, você lê na tua versão. Eclesiastes, só anota, Eclesiastes 11, 1. Eu gostei desse contexto aqui. Na Bíblia Viva diz assim, seja generoso, porque o que você der a outros acabará voltando para você. Aleluia! Pastor, então vou fazer disso um negócio? Pronto, o coração já foi contaminado. Não, pastor, você não entendeu. O negócio dá certo. Claro que dá certo. Mas com esse coração não dá certo. Porque Deus analisa a fonte. Jesus. E aí esse homem de Deus, ele tem alguns livros aí publicados em português, mas há muitos anos eu já tinha ouvido essa frase. O que sai da nossa mão nunca sai da nossa vida. Anota isso. Em termos de finanças, em termos de recursos, o que sai da tua mão agora, ou tem saído, ou o Espírito Santo tem direcionado e falado contigo para você fazer isso, aquilo, outro, nunca mais vai sair da tua vida. Eu vou te falar, essa recompensa ela é tão maravilhosa, porque além de ser uma recompensa aqui, lembra quando Jesus disse assim, olha, vocês têm deixado pai, mãe, casas, emprego, tudo por amor ao Evangelho, pois tanto vocês receberão no presente o cêntuplo. Eu larguei, entreguei a minha semente, e ele disse, no presente vocês vão receber 100 vezes. Ele estava falando num contexto, não é o 100, mas ele estava falando de uma semente e da multiplicação dessa semente uma vez semeada. Então vocês vão receber muito mais amigos, muito mais casas, e tudo está escrito na palavra, ele mesmo declarou isso, está escrito. E fora isso, tem um anjo lá em cima só colocando crédito. Quem? Paulinho? Mandou.
Olha aí, bota aí na conta. E é óbvio, está escrito na palavra, tem recompensas lá em cima. O investimento que você está fazendo aqui, na verdade, você está fazendo no reino. Vai chegar lá, tu vai ver a tua mansão. Olha, rapaz, o que é isso? Porque você tem feito isso de coração, você não está fazendo negócio. Você tem feito isso, como eu estava gravando essa semana para o programa do Exerça a Sua Fé, você tem feito isso porque você foi transformado pelo amor de Deus. E essa paixão, ela sai do meu coração. Eu tenho que ser um participante disso aí, para que outras vidas possam ser transformadas como eu tenho sido. Diga aleluia. É com Deus. Deu para pegar? Amém. Eu creio, gente, que nesses 4 pontos aí, eu ao longo dessa semana, Senhor, fala comigo, o que é? Precisa de mais alguma coisa e tal. Pastor, você não vai falar de dízimo? Eu vou falar depois, posterior, sobre esse assunto. Não adianta, as pessoas muitas vezes ficam preocupadas com dízimo, como tem que ser a coisa mais simples, natural. Do ponto de vista do reino, a gente depois conversa sobre isso. Mas o mais importante é que se eu e você não tivermos essa visão aí, que eu acabei de falar e gastei mais tempo nesse número 4 aí dessa baliza, e eu não criar hábitos doadores, me perdoe, o tempo vai passar e você deixou de colocar no solo para colher à frente. Alguém está pegando? Amém. Então vamos ficar de pé, vamos orar, aleluia.